Olá, meu nome é Tainara, sou psicóloga. Vou ministrar a aula de hoje sobre transtornos alimentares e obesidade, quais as diferenças clínicas entre eles. Sejam todos muito bem-vindos. Começando sobre o que é obesidade. A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura em um nível que comprometa a saúde do indivíduo, ou seja, daí nós já observamos que ela é uma doença e não um transtorno alimentar. Ela é uma doença que está encaixada lá na CID, no E66. E a obesidade, ela é um termo que vem do latim que significa comer muito. E hoje nós vamos começar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de etiologia também, que não é só sobre o comer. E antes de tudo, eu coloquei esse quadro, que é uma obra muito bonita, do Peter Paul, chama As Três Graças. Ela é de 1630, eu acredito, 1630 ou 35, onde retrata mulheres do padrão de beleza da época, um padrão de beleza mais voluptuoso. Essa loira, inclusive, é a esposa dele, que ele retrata no quadro. E eu quis colocar essa obra para a gente pensar também no impacto que esse ideal de beleza, que esse ideal de corpo traz para a gente, inclusive para olharmos para o momento do diagnóstico, do tratamento da obesidade e também do diagnóstico e do tratamento dos transtornos alimentares. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo de cultura aqui também. Como eu havia começado, a etiologia da obesidade ela é multifatorial, vai envolver genética, doenças, uso de medicamento, estilos de vida, que aí podemos até observar a questão do comer, da quantidade que se come, dos hábitos de vida também, do sedentarismo, fatores psicológicos, sociais e culturais, fatores ambientais. E por ser uma doença aí de base de etiologia multifatorial, o seu tratamento também será multi, exigindo acompanhamento médico, de acordo com a clínica do paciente. A obesidade por si só, ela não é um transtorno mental, mas ela também está associada a uma série de diagnósticos, ela leva a uma predisposição maior a desenvolvimento de alguns transtornos mentais, assim como de outras patologias clínicas, e isso precisa ser levado em conta. Assim como a inclusão de um psicólogo, um nutricionista, um educador físico para mudar esses hábitos que podem ser mantenedores e dificultar o processo de adesão ao tratamento, ao processo de construção e manutenção de novos hábitos de vida. O diagnóstico ele é feito basicamente pelo IMC. É uma medida complexa, porque cada corpo é um corpo, mas é uma medida também que favorece o diagnóstico pensando aí de um processo rápido para uma entrada para o tratamento. O IMC por si só, ele não dita o diagnóstico em si. É considerado como obesidade o IMC acima de 30, igual a acima de 30, mas também é fundamental que esse paciente ele passe por um olhar de um clínico para avaliar se isso é condizente à obesidade ou não, e se existir, se for diagnosticado se também existe alguma outra patologia, como vai ser desenrolado esse tratamento. E aqui nós vamos entrar nos transtornos alimentares. Os transtornos alimentares, eles são caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação e no comportamento relacionado à alimentação. E também uma preocupação com o peso e com a imagem. E dessa preocupação da alimentação vai envolver tanto restrição, quanto compulsão alimentar e hábito de purgação, se for o caso que nós observamos tanto na anorexia quanto na bulimia nervosa.
Esses são os transtornos alimentares. Nós vamos falar principalmente aqui sobre anorexia, bulimia e o transtorno de compulsão alimentar, que são os transtornos com a maior prevalência. E é o que nós vamos observar, então, hoje. Os transtornos alimentares, eles são excludentes entre si. Então, se eu tenho um diagnóstico aí de anorexia nervosa, eu não vou ter diagnóstico de compulsão alimentar ou de bulimia nervosa. Porém, eles também são transtornos que estão muito correlacionados com outros de forma comórbida. Saber de transtorno alimentar é uma partezinha para saber do todo. É importante olhar para esses transtornos, mas também olhar para as comorbidades, que comorbidade aqui não costuma ser exceção. Dentro de transtornos alimentares, comorbidade costuma ser regra. Falei que que eles são excludentes, exceto para o primeiro, pica, ele é um transtorno que ele pode aparecer aí entre os outros transtornos alimentares também. Os transtornos alimentares possuem uma etiologia multideterminada, dependendo do contexto social que essa pessoa está, do que a família, os pares valorizam em relação a peso, imagem corporal, se é valorizado um tipo específico de corpo, se é valorizado um tipo específico de alimentação. Então, de uma alimentação, às vezes, mais restritiva, de determinar, não pode ou pode comer determinadas coisas. Então, conforme o contexto social, ele é um forte lugar para moldar aí os nossos hábitos alimentares e o nosso processo também de autoimagem, de autoestima. A cultura, o componente genético, a história de vida, os fatores biológicos e o aspecto de personalidade. Os aspectos de personalidade nós vamos observar dentro desses 3 transtornos que, por exemplo, um transtorno de compulsão alimentar geralmente está associado a um perfil, a um traço um pouco mais impulsivo, um baixo controle. Ao contrário, lá do outro lado, bulimia nervosa ficaria ali no meio, e lá do outro lado está a anorexia com um perfil, um aspecto um pouco mais de supercontrole, de inflexibilidade, de rigidez comportamental. Então, esses aspectos de personalidade é importante observar até para nortear o tratamento, de não ficar focado, às vezes, lá do outro lado, vai ter que exigir do paciente um pouco mais de flexibilidade, trabalhar com ele esses aspectos de flexibilidade de forma mais enfática do que propriamente, às vezes, com o peso, né? E aqui voltamos novamente nessa parte de cultura e contexto social. Eu trouxe essa cena desse filme que eu acho uma cena ótima para a gente pensar e refletir sobre cultura. Inclusive, Ariel tem sido outro contexto agora de polêmica, por conta da atriz que entrou, lindíssima, que é uma mulher negra e está envolvendo outros aspectos aí. E aqui nós temos também essa cena, a Úrsula está cantando a música Corações Infelizes. E que nessa primeira parte ela está mostrando essas pessoas que vieram buscá-la, porque elas estavam infelizes na vida, sem ter sucesso no amor. E observe a mudança entre o que eram pessoas infelizes e em como ela promoveu felicidade para essas pessoas. Essas pessoas não, né? As sereias. Então, sai de um contexto ali para outro. E como isso ressoa? Então, desde a infância, nós somos bombardeados a olhar para um padrão estético também como um ideal de sucesso, de felicidade. E não tem como falar que isso não impacta no desenvolvimento da forma como nós aprendemos a lidar com o nosso corpo, da forma como nós aprendemos a lidar com a comida. E até da própria Ariel e a Úrsula. Da Úrsula como uma mulher gorda, fora do padrão, que é vista como a bruxa má, e a Ariel.
E isso se repete em vários desenhos, se repete em vários filmes. Olhar para esse contexto cultural também é importante e é determinante para a gente entender o curso da doença e entender como nós iremos organizar as intervenções e qual é a possibilidade de prognóstico. Então, a intervenção, em alguns momentos, vai perpassar também por conseguir conversar, chamar essa família, para mostrar isso para a família quando existe a possibilidade, né? Mas é sempre relevante. E aqui, entrando nos transtornos alimentares, vamos falar primeiro sobre comportamento alimentar. Comportamento alimentar tem a ver com a forma como eu seleciono os alimentos, quantidade, as preferências que eu tenho acerca de determinados alimentos, preparo, a forma como eu aprendi a comer ao longo da minha história de vida. Então, tem a ver aí com fatores de filogenética, do que foi herdado aí como alimentos de preferência para manutenção mesmo da espécie, mas tem muito a ver com esse fator ontogenético e cultural. Então, com a minha história de vida, como a minha família valorizava o comer, constituía aí esse processo de alimentação, como a cultura valorizava esse comer. E da família, eu não sei aí, aqui, eu sou de Goiânia, e aqui nós temos processo, inclusive, de pamonhada, que envolve a família vai lá, planta. Meu avô plantava o milho, fazia a pamonha, então reúne, descasca, come, faz a pamonha, distribui para a família. Então, tem esse processo também que ele precisa ser levado em conta de forma muito forte. E o comer normal seria esse comer onde eu consigo respeitar meu sinal de fome, de saciedade, eu consigo ser flexível a ponto de entender os momentos que eu vou comer um pouquinho mais, porque eu estou numa festa, eu estou numa reunião de família, de amigos, fui num rodízio, os momentos que eu vou escolher, vou precisar restringir determinados alimentos, mas isso dentro de um contexto de flexibilidade. O comer exagerado é desse momento que eu como mais, até sentir um pouco mais cheia, o estômago pesado. E em oposição seria o comer compulsivo. O comer compulsivo ele vai respeitar 2 critérios. Primeiro, um critério objetivo, que é de quantidade. Então, ingerir uma grande quantidade de comida em um espaço de tempo e uma grande quantidade significativa, onde outras pessoas em condições similares não comeriam. E um critério subjetivo que seria a perda de controle. E esse comer compulsivo, ele pode estar presente em todos os transtornos alimentares, praticamente. Então, eu vou observar comer compulsivo na bulimia, na compulsão alimentar, pode aparecer na anorexia, pode aparecer em outros transtornos que apresentem hiperfagia, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Então, o comer compulsivo por si só, ele não é um diagnóstico em si. Nós vamos ter um diagnóstico voltado para isso, então, o transtorno de compulsão alimentar. Saímos aqui, então, do que era o comer compulsivo, que pode ser um traço, um sintoma presente em vários transtornos, não só alimentares, né, mas transtornos diversos. E nós vamos entrar agora, então, propriamente nos transtornos alimentares, que é o transtorno de compulsão alimentar, onde vai ocorrer esse episódio de compulsão, então, a ingestão de uma grande quantidade de alimento dentro de um período de tempo, com a sensação de perda de controle. E precisa ter, então, que esses episódios eles sejam recorrentes. Não só um traço. Para ser um transtorno, ele vai precisar entrar em alguns aspectos que envolvem tanto um tempo de duração, uma frequência, uma intensidade e um sofrimento clínico significativo. Então, eu preciso ter esse critério de intensidade, frequência, tempo de duração e um sofrimento clínico significativo para a vida dessa pessoa. Dentro do transtorno de compulsão alimentar,
nós vamos observar que a pessoa ela vai comer mais rápido que o normal, ela vai comer até se sentir desconfortavelmente cheia, ingerir uma grande quantidade de alimentos sem a sensação de fome física. Então, às vezes, eles falam que a fome não vem do estômago, vem de outro lugar. Vai optar por comer sozinho, por vergonha da quantidade que está comendo. Sentir vergonha, culpa, ficar um pouco mais deprimido, culpado após os episódios de compulsão alimentar. Precisa ter esse sofrimento marcante em virtude da compulsão, e os episódios eles vão ocorrer em média uma vez por semana com duração de pelo menos 3 meses. E a compulsão ela não pode estar associada ao uso recorrente de comportamento compensatório, e ela não pode ocorrer exclusivamente no curso da bulimia nervosa ou da anorexia nervosa. Temos aqui um critério de gravidade, que pode ser de leve a extrema. Então, de leve entre 1 a 3 episódios, até a extrema, que é 14 ou mais episódios por semana. O transtorno de compulsão alimentar, ele é um transtorno que está mais fortemente associado à obesidade. Pode acontecer de obesidade em pacientes com bulimia, é muito incomum. Mas tem relatos na literatura, o DSM traz, inclusive, que pode existir essa possibilidade, mas é um transtorno mais relacionado à obesidade, é a compulsão alimentar. E isso precisa ser observado principalmente no momento do tratamento. Se é um paciente com compulsão alimentar, essa compulsão ela vai precisar ser tratada antes de tratar aí a obesidade, por exemplo, com uma intervenção cirúrgica. Por isso, precisa ter um rastreio muito significativo e bem importante rastrear e tratar antes de propor ao paciente uma cirurgia, por exemplo. Já na bulimia nervosa, terá esse primeiro episódio de compulsão alimentar, mas esse episódio ele vai ser seguido de comportamento compensatório, a fim de impedir o ganho de peso, como vômito, uso de laxante, diurético, outros medicamentos no geral, atividade física em excesso. Olhando para essa atividade física com carinho, se for um paciente que ele faz atividade física de 1 hora todos os dias da semana, esse vai ser o basal dele. Então, 1 hora todos os dias é o basal. Isso não vai ser considerado como atividade física em excesso, não como forma compensatória. Essa atividade física vai ser considerada como um comportamento compensatório quando ele faz 1 hora por dia, e no dia que ele tem uma compulsão alimentar, ele vai fazer um exercício bem mais intenso, ou em vez de fazer 1 hora, vai fazer 3 horas de atividade física. Então, aí nós já vamos enquadrar esse exercício físico como um método compensatório. A compulsão e os comportamentos, eles devem ocorrer, assim como lá no transtorno de compulsão alimentar, aqui vai ser o mesmo critério. Então, 1 vez por semana, com duração de pelo menos 3 meses. E a autoavaliação do indivíduo, ela vai ser muito influenciada pela forma e pelo peso corporal. Então, aqui já entra também um processo de distorção de imagem, de dificuldade de lidar com peso, de ficar muito hipervigilante a esse peso também. E essa perturbação ela não vai ocorrer durante os episódios de anorexia nervosa. Ela também é caracterizada de leve a extrema, então de leve de 1 a 3 episódios, e a extrema lá embaixo com 4 ou mais episódios. Eu trouxe esse esquema para a gente observar como funcionaria então um processo de compulsão alimentar e de compulsão com purgação. Então, desse lugar onde está escrito de compulsão, serve para esses 2 momentos, tanto da compulsão quanto a compulsão com purgação. Os gatilhos seriam os antecedentes, então eventos estressores no ambiente
que podem provocar uma resposta emocional intensa. Antes acreditava que essa resposta emocional era mais associada a emoções negativas, mas é importante considerar tanto emoções negativas quanto emoções positivas. E numa tentativa de escapar, de regular essas emoções, a pessoa pode recorrer à compulsão alimentar ou à compulsão com purgação. E esse comportamento ele vai ser mantido por um processo de reforçamento. Então, inicialmente, a compulsão, a purgação, ela vai trazer um alívio temporário para essa pessoa, o que vai levá-la a, em outros momentos que ela ficar desregulada emocionalmente, a recorrer novamente à compulsão e à compulsão com purgação, em busca desse alívio temporário. Só que no longo prazo, isso vai trazendo também uma série de consequências negativas. Então, é importante olhar, porque aqui já vai gerar um déficit no repertório dessa pessoa de ter outras ferramentas, outros comportamentos que a ajudem a regular essa emoção de uma forma mais efetiva. E alguns fatores de risco para a bulimia nervosa envolvem alguns fatores de temperamento, então traços mais depressivos, mais ansiosos, baixa autoestima, dificuldade, às vezes, relacionadas a esse processo mesmo de regulação emocional. Alguns fatores ambientais, como a valorização do corpo magro. Pode ser também, a gente vai observar que a mídia e essa cultura da beleza, ela impacta muito fortemente no curso dos transtornos. Uma preocupação excessiva com o peso, com a comida. Então, aqui vai ter uma preocupação excessiva com esse peso. A autoimagem geralmente vai estar muito atrelada a esse peso. Pensando em autoestima aqui como uma caixinha maior, que vai estar associado, então, senso de eficácia, autoimagem, autoconceito, isso tudo acaba sendo muito atrelado ao peso da pessoa. A forma física, a como ela se vê, como ela fala com ela mesma, vai ser muito impactado por isso. E também trazem que abuso sexual também pode gerar uma predisposição maior à bulimia, além de fatores genéticos e fisiológicos. Eles falam que a obesidade na infância também pode estar associada aí como um fator de risco. E não só para a bulimia, mas para todos os transtornos, a gravidade e comorbidades psiquiátricas predispõem um desfecho mais desfavorável no longo prazo. Pensando que transtorno alimentar, novamente, costuma ser regra ter comorbidades e olhar para elas é muito importante. A bulimia nervosa, ela também existe um alto risco de suicídio. Então, olhar para o paciente e fazer uma avaliação de ideação suicida, se existem tentativas prévias, elaborar um plano de segurança é fundamental. Porque a taxa de mortalidade é muito alta e é um fator de risco muito grande para suicídio. Tanto anorexia nervosa quanto bulimia nervosa. Vamos agora para a parte da anorexia nervosa. A anorexia, então, ela está lá no outro extremo. Vimos aqui alguns transtornos mais voltados para essa parte da impulsividade, e agora nós vamos ver um transtorno que é muito mais voltado à inflexibilidade, à rigidez de comportamento, a um autocontrole maior. Então, aqui há uma restrição da ingesta calórica em relação às necessidades, levando a um peso corporal significativamente baixo. Por que coloque grave bem esse peso corporal significativamente baixo? Isso vai ser um fator muito importante quando a gente for olhar os subtipos ali da anorexia nervosa. Pensando em idade, gênero, trajetória do desenvolvimento e de saúde física. E esse peso baixo, ele precisa ser inferior, então, ao nível normal,
o nível eutrófico ali. Envolve também um medo, uma preocupação muito intensa com ganhar peso, medo de engordar, vai ter comportamentos persistentes para interferir no ganho de peso, mesmo que esse peso esteja muito baixo. Então, vai observar, eu tive paciente que ela molhava o algodão e chupava, porque ficava mastigando, porque dava a sensação de que ela estava se alimentando, e aí jogava fora que ela não iria ganhar peso, mesmo estando muito magrinha, com o IMC ali no limite já. Não me lembro na época, mas eu acho que ela estava com o IMC bem no limite mesmo, entre 16 e 17. Então já estava bem magra, e ela chupava isso, ou passava o dia inteiro bebendo água para tentar diminuir a sensação de fome. Vai ter uma perturbação no modo como vê, percebe o peso, percebe a forma corporal. E como que seria essa parte da avaliação? É de perguntar. Trouxeram um exemplo uma vez que eu achei ótimo, vou trazer aqui. Tem a porta ali, tá aberta assim, numa fresta da porta. Perguntar para a pessoa, você acha que consegue passar por ali? E a pessoa olhar lá com o IMC 13, bem emagrecida, falar, não, eu não passo ali não. Você acha que eu conseguiria? Ou que a outra pessoa que está aqui conseguiria? Consegue. Então, o tamanho dessa distorção de imagem. E os tipos podem ser um restritivo, onde não vai apresentar episódio de compulsão ou episódio purgativo nos últimos 3 meses, ou um tipo de compulsão alimentar purgativa, que vai apresentar recorrentes episódios de compulsão alimentar seguidos de purgação. E aqui por isso que eu falei marcar muito a questão do peso significativamente baixo, porque aqui o que vai pegar é principalmente o aspecto do peso, para fazer essa discriminação ali com a bulimia. Então, nós também vamos olhar o critério de gravidade, pensando do leve ao extremo. Então, do leve ali, o IMC de 17 e o extremo o IMC abaixo de 15. E ele pode ser também aumentado, essa gravidade, é importante olhar para além do IMC, quais os outros sintomas clínicos essa paciente apresenta, se ela apresenta alguma incapacidade funcional, necessidade de supervisão, de acompanhamento, de internação, às vezes domiciliar, para auxílio nessa rotina básica e na manutenção do tratamento mesmo, da alimentação, da tomada de suplemento. E a anorexia, ela é um dos transtornos que ela tem uma taxa de mortalidade muito alta. Muito alta. Ela traz um risco de morte muito grande. Primeiro porque pacientes, eles raramente vão buscar tratamento por conta do peso em si. Muito provavelmente eles vão buscar pelos sintomas adversos, digamos assim, desse período de semi-inanição, que pode trazer alguns traços depressivos ou propriamente uma depressão, ansiedade, irritabilidade, insônia, perda de libido, amenorreia. Então, esses outros sintomas que vêm decorrentes desse processo de inanição, dessa perda de peso significativa, que é geralmente o que traz o paciente para buscar ajuda médica ou psicológica. Eles costumam vir mais por conta da família ou uma consulta aleatória aí que o clínico conseguiu identificar e aconselha o tratamento. Então, é muito, muito importante que exija um acompanhamento aqui de forma muito próxima com o clínico,
que tenha acompanhamento médico, tenha acompanhamento nutricional e tenha um acompanhamento psicológico. A prevalência tanto da bulimia quanto aqui da anorexia nervosa tem uma prevalência muito mais significativa em mulheres e um início principalmente dentro da adolescência até o início da vida adulta. Tem alguns casos de início tardio após os 40 anos, mas a grande maioria vem nesse primeiro contexto aí, de adolescência e início da vida adulta. Quanto ao suicídio, estima-se que existe uma média aí entre 20% a 40% das pessoas que são diagnosticadas com anorexia nervosa podem ter uma tentativa de suicídio. Fazer essa avaliação, então, é fundamental. Olhar se teve tentativa prévia, mesmo que não tenha tido, olhar alguns sinais aí voltados para esse processo de ideação suicida, pensando que até o hábito da purgação já é também algo que interfere fortemente na qualidade de vida da pessoa e que também não deixa de ser um comportamento autolesivo para o corpo. Então, já dá aí uma margenzinha para entender que precisa fazer essa avaliação de ideação suicida. De hoje, era isso que eu gostaria de passar para vocês de informações. Fico muito feliz que estejam aqui. Nós teremos outras aulas passando outros aspectos dos transtornos alimentares, do comportamento alimentar. Qualquer coisa, ficamos à disposição, podem enviar as dúvidas e até as próximas aulas.